Diz assim a palavra do Senhor: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte, seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, gente? Para que a gente entenda esse texto, nós temos que entender um pouco da história de Israel. E nunca é demais nós darmos uma pequena lembrança, uma pequena aula sobre a história desse povo. É interessante que se você observar as nações hoje, por exemplo, na Europa, na própria América Latina, na África, em outros lugares, você vai ver, se você fizer comparações de mapas na história desses povos, você vai ver que houve mudanças muito significativas no mapa mundi. Né? Se você pegar mapas, por exemplo, do século XIX, do século XVIII, do século XVI, vai ver que nações caíram, reinos surgiram, outros apareceram, outros se fundiram. Tivemos mudanças também muito profundas depois da Revolução Francesa. E nós vamos ver que dentro das origens dessas nações, sempre foi muito comum, para que se configurasse uma nação, né, que houvesse, na realidade, um povo específico que compartilhasse uma cultura mais ou menos uniforme, mas ao mesmo tempo um território. Então a nação, ela se faz com um povo, ela se faz com um território também. E o que é enigmático na história das nações, e se você for verificar isso nos livros de história, você vai ver que esse componente terra, esse componente pedaço de chão, sempre esteve muito ligado à história de um povo especificamente. No caso de Israel, nós vemos uma exceção muito interessante. Quando Deus resolveu nomear uma nação para que dela ele pudesse fazer fluir, através de um descendente dessa nação, fluir a sua bênção de restauração e de redenção sobre toda a terra, ele escolheu o povo judeu. E nós não podemos questionar isso. Isso é bíblico. Tá? Isso não nos faz idólatras de Israel, mas ao mesmo tempo, isso não nos faz, alheios à narrativa das Escrituras. O que eu tenho observado hoje, que falta muito à igreja, é a percepção de que a igreja está dentro de uma narrativa. Que a Bíblia pode-se dizer que é um livro só. Tá? Eu tive aulas com um professor muito especial, Dr. Walter Kaiser Jr., lá quando eu fazia doutorado em Chicago. E a disciplina dele o nome da disciplina era uma disciplina de base teológica, The Promised Plan of God, o plano promessa de Deus. E Dr. Kaiser, ele nos leva ali a uma reflexão de que a Bíblia é um livro que tem uma narrativa de uma criação perfeita, temos falado disso sempre, de um pecado que afeta toda a criação, mas ao mesmo tempo de uma promessa redentiva. Deus está trabalhando para redimir a sua boa, porém caída criação. E para ele começar esse plano redentivo, ele escolhe primeiro um povo. Porque a redenção, o pecado começou com gente, não é isso? O pecado foi um ato moral, ou um ato imoral, ou um ato contrário à moralidade divina. E ao mesmo tempo Deus vai escolher um povo para esse povo ser a representação da nova humanidade. De uma humanidade que receberia uma promessa, que ela não seria perfeita, mas que receberia uma promessa. Então, dentro desse contexto, o que é que nós temos? Nós temos que Deus escolhe o povo de Israel, tá? Mas ele escolhe, antes de um povo, ele escolhe os patriarcas desse povo, os pais desse povo.
E aí ele vai escolher um casal de idosos, o Abraão e a sua esposa. E quando Deus faz essa escolha, está lá no livro de Gênesis, capítulo 12, quando começa esse processo de escolha de uma família, para que dessa família viesse a redenção da humanidade, na descendência dessa família, lá na frente, Jesus nasceria como descendente dessa família, milhares de anos depois, e ele viria, então, a ser o veículo da redenção de Deus, ele mesmo o redentor de toda a história, de toda a humanidade. Então, vamos lá. Quando Deus escolhe esse casal, ele promete uma terra, mas aquela terra não era de possessão daquele povo. Ou seja, era uma nação que surgia com um território prometido, e não com um território estabelecido, não com um território já designado. E aí a gente vai ver, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos, os 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel, e esse povo acabou sendo, cerca de 40 pessoas, acabaram sendo removidas para o Egito, e lá no Egito, a nação de Israel, ela cresce. E mais uma vez, ela cresce sem território. Ela cresce ali fora de um território para demonstrar, em primeiro lugar, que o que nos define é quem nós somos para Deus e não o lugar que nós estamos. Então eles estão ali no Egito e eles crescem, alguns especulam que chegaram a 3 milhões de habitantes, ultrapassando a população egípcia da época, que beirava os 2 milhões de habitantes, o que causou realmente medo no imperador, no faraó egípcio, por isso que ele determina ali mortes, a morte dos homens e tudo mais. Moisés, filho de uma judia, ele é salvo, colocado em um cesto, e esse cesto dentro do rio, o rio vai, lá na frente, uma princesa, filha do faraó, toma aquele menino judeu como seu filho. E ali a gente vê todo o drama que é contado nas Escrituras, ali no livro de Êxodo, no começo do livro de Êxodo. Então o que é que nós temos? Nós temos aquele povo então, chega um momento, Moisés cresce, Moisés recebe o chamado de Deus para libertar o seu povo, para que agora sim, eles pudessem ir até aquela terra prometida, ali no Oriente Médio, e ele levanta-se como o libertador daquele povo, mas não só isso, ele é escolhido para ser aquele que receberia das mãos de Deus a lei, o direito, o que era justo, o que iria reger aquele povo. E aí vem mais uma curiosidade, queridos, sobre isso. É sempre importante, como eu sou mais professor do que pregador, eu estou sempre tentando explicar as coisas, E é importante porque vocês aprendem alguma coisa das minhas explicações. E mais ainda, quando você olha para a ciência política, você vai ver que um Estado, ele existe por quê? Ele existe porque tem um povo, ele existe porque tem um território, mas ele também existe porque há um regramento jurídico, porque há a lei. Não existiria Estado brasileiro, por exemplo, sem a nossa Constituição. O que rege as relações individuais, sociais, trabalhistas, do governo com os seus cidadãos e tudo mais. Então Deus vai dar ali a Moisés aquilo que regeria aquele povo, a lei que regeria aquele povo, a lei que regeria aquela nação. E aí, gente, uma coisa curiosa também, tentando lembrar das coisas que aconteceram esse mês no Godstock, nós tivemos aqui no Godstock o nosso primeiro congresso científico da nossa faculdade, que não chegou a ter 1 ano ainda, mas já teve o primeiro congresso científico e já tem uma revista científica para a consulta de quem quer que queira. Está lá em periódicos.ficv. Você pode olhar aí e ver os textos que foram publicados de altíssima qualidade. Mas é interessante que a minha palestra no congresso foi exatamente sobre o que eu chamaria de a organização do Estado, ou a existência do Estado e do poder no pensamento bíblico. Tá? Nós costumamos dizer que o poder emana do povo. Tá? Essa ideia de que o poder emana do povo, ele surge na Revolução Francesa. Ele surge com o pensamento ali de Rousseau, de John Locke, a ideia de que houve um contrato entre as pessoas e eles saíram daquele estado de natureza, de selvageria, e ingressaram por comum acordo em um Estado. Portanto, o poder pertenceria ao povo, essa própria ideia de democracia. Mas, do ponto de vista bíblico, o poder não pertence ao povo, o poder emana de Deus. Deus é soberano
e ele dá o seu poder, ele distribui o seu poder como ele quer, quando ele quer e com quem ele quer. Então, em um certo sentido, o poder da democracia é um poder derivado, tá certo? Então, mas por que existe o Estado? E por que existe uma lei? Por que nós precisamos de um regramento? Por uma única razão, porque nós somos pecadores. Vou fazer uma pergunta muito simples para você. Por que a Bíblia vai dizer não matarás? Porque nós matamos. Por que a Bíblia vai dizer não roubarás? Porque nós roubamos. Por que a Bíblia vai dizer não cobice a mulher do outro? Porque nós cobiçamos. A Bíblia, então, ela vem como a lei de Deus, ou o Velho Testamento, ela vem exatamente como aquilo que seria o suprassumo da ética do reino de Deus, daquilo que deveria estar no nosso coração, mas não está. Percebem? Nós precisamos de um instrumento externo a nós, para não dizer não roube, porque nós roubamos, para dizer não mintam, porque nós mentimos. Então é interessante, o Estado e o direito são circunstanciais ao pecado. Do ponto de vista da filosofia cristã, da teologia, da ciência política, a partir das Escrituras, a gente pode dizer que existe lei, existe governo, existe Estado, porque nós somos pecadores. Senão não era necessário que isso existisse. Nós nos regeríamos a partir de uma perfeição moral que tínhamos quando Deus criou a humanidade, mas não temos mais. Eu estou falando sobre isso, gente, porque no final das contas, quando Deus dá a lei, Ele quer Ele mesmo ser o rei do seu povo. E quando esse povo chega na terra prometida, enfim, não mais por Moisés, que ficou na beira do caminho, ele falece ali, olhando para a terra prometida, mas sem entrar na terra prometida, nós vamos ver aqui um substituto dele, que era o general do exército dele, que era Josué. Josué entra na terra que havia sido prometida lá atrás, ao velho Abraão, ele cuida da divisão dos espaços por cada tribo, e nós vamos ver que Israel estava ali para existir como um conjunto de clãs, um conjunto de tribos, que seria regido por aquela lei, e que seria regido pelo Deus daquela lei. Mas nós somos pecadores. Começa briga aqui, adoração a deuses estranhos ali, e aí aquele povo que não cumpre o direito celestial estabelecido para eles, aquele povo começa a ser invadido. Nações começam a tomar, eles não conseguem manter os seus territórios. E aí surge a figura dos chamados juízes, que está lá no livro de Juízes no Velho Testamento. Mas o povo queria mais. O povo queria uma autoridade unificadora ali, alguém que pudesse representar Deus na terra. E eles escolhem o primeiro rei deles, que foi Saul. Estou dando um resumo do Velho Testamento. Eles escolhem o rei Saul, para que o rei Saul fosse o rei deles. E Saul era amado, e Saul tinha um coração alinhado com o coração de Deus, pelo menos na primeira parte do seu reinado. Mas aquele não era o que Deus desejava para a nação. Então Deus escolhe o seu primeiro rei, e esse é o primeiro rei escolhido pelo próprio Deus. Ele usa um profeta para dizer que aquele seria um homem segundo o seu coração, e ele escolhe o rei Davi. E nós temos aqui, no reinado do rei Davi, uma promessa que faz parte de um dos pontos cardeais, um dos pontos basilares de toda a Escritura, que é quando Deus promete a esse jovem, Davi, que não faltaria herdeiro no seu trono. Quando Deus diz a Davi que não faltaria herdeiro no seu trono, Deus não iria voltar atrás daquela promessa, mas Ele estava dizendo a Davi também que o reino dele, o trono dele seria eterno. Como que Davi poderia ter um trono eterno se ele era humano? Aí vem a grande questão. Quando Deus promete a Davi que ele teria um trono eterno, ele estava falando daquele que no Novo Testamento é chamado de quê? Raiz de Davi, filho de Davi. Jesus não era filho de Davi, ele era neto de Davi, mas ele é chamado de filho de Davi, filho das promessas que Deus fez a Davi. E aqui, gente, nós estamos diante de um fato enigmático. Aquele Davi, que foi o primeiro rei escolhido pelo próprio Deus para reinar sobre aquela nação, ele está no leito de morte. E ele está aqui dando lições finais ao seu filho. Filho esse, chamado Salomão,
E ele está ali na sua maca, já na sua cama, e ele chega para o seu filho, e a Bíblia vai dizer, voltemos para o capítulo 2 de Reis, acabou a introdução, agora vocês vão entender o que o texto está dizendo. 1 Reis, capítulo 2, verso 1, quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho, quem? Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e seja homem. O que dizer e deixar como legado? Antes de eu falar sobre isso, eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. Esse texto aconteceu lá atrás. O filho de Davi já veio, amém? O filho de Davi, Jesus, já veio. Ele já veio, já foi à cruz. E ele está entronizado à direita do Pai, onde devia julgar os vivos e os mortos. Ele disse que voltaria. O seu reino é eterno. Nós pregamos algumas semanas sobre o céu e vimos que o céu será o beijo do céu na terra. A terra será o beijo do céu na terra. Então, no futuro, ele reinará nesse novo céu e nessa nova terra. Mas, quando Jesus estava aqui na terra, ele escolheu um povo para representá-lo. E ele mandou o seu Espírito Santo para testificar dessa representação, desse ato de ser embaixador. Quem é esse povo, gente? Quem são os representantes visíveis do poder invisível de Cristo sobre a terra? Quem é? Quem é esse povo? Diga eu sou parte desse povo. Diga eu, pelo amor de Deus. Diga eu sou parte desse povo. Eu quero entender esse texto de Davi falando para Salomão, do mesmo jeito que Jesus falaria para nós, até que ele volte. Esse é o link que eu estou querendo fazer desse texto, porque esse texto aqui, que nós lemos, ele é um texto simbólico, ele é um texto histórico, mas ele simboliza algo muito maior do que ele. O rei Davi, tá? Nesse caso, o rei humanamente falho Davi, ele tem como seu descendente aquele que sentar-se-á no trono do cosmo, com toda a sua perfeição, mas ele disse para os discípulos que eles deveriam obedecer aquilo que ele tinha ensinado até que ele voltasse. Então eu posso dizer uma coisa, Jesus está agora, certamente, vou fazer as pontes necessárias, as pontes históricas necessárias, mas é como se Jesus estivesse dizendo para nós agora, que representamos e somos co-herdeiros desse reino, aquilo que nós precisamos entender como sendo as coisas essenciais da nossa vida. E a primeira delas é quando ele diz assim, estou para seguir o caminho de toda a terra. O que será que Davi está querendo dizer para o filho? Estou para seguir o caminho de toda a terra. Dá para traduzir, gente? Estou morrendo, eu vou morrer. Eu vou morrer. Ele, diferente de Jesus, não poderia dizer eu vou morrer, mas volto. Mas ele estava dando lições finais. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa, há muita sabedoria no leito da morte e mais ainda no velório de um defunto. Há extrema sabedoria nesses momentos. E a primeira coisa que Davi, o grande Davi, aquele que derrotou Golias, aquele que tinha um coração que dizia-se alinhado com o coração do Senhor, aquele que, sabe, foi o pastor ali de Israel, ele pastoreava aquele povo, é óbvio, como humano, caiu, falhou, sabe, sofreu muito por ter caído, sofreu muito por ter falhado, adulterou, foi homicida, arrependeu-se de tudo aquilo que fez, pagou o preço por tudo aquilo que fez, e aqui está na sua velhice, dizendo ao filho, filho, eu estou para cumprir todo o caminho da terra, eu estou agora para morrer, eu estou agora para completar essa fase da minha vida. Gente, o que é que nós deixaríamos como um grande legado para qualquer pessoa, nós como igreja hoje, eu como líder dessa igreja, você como homem e mulher de Deus? Primeira coisa, se tem uma coisa que temos que lembrar todos os dias, é sobre o aspecto transitório dessa primeira fase da nossa existência. Aquela convicção que deve bater na nossa porta todo dia e nos dizer, você é passageiro, você vai morrer, você não é nada por si mesmo, você não tem poder de si mesmo, você não pode ir além do que eu estabelecer como os limites da sua existência. É interessante que eu tenho vivido, e alguns sabem que eu estou em Brasília desde a semana passada, na equipe de transição, e é interessante que teve um desses dias aí, eu muito cansado, organizando as coisas, tá? E aquele entra e sai de gente, o que é comum, né?
deputados, senadores, embaixadores, secretários, gente que vinha, que voltava, e governadores eleitos, governadores estão deixando o poder e tudo mais. E eu ali naquela circunstância, eu estava percebendo uma coisa: como é que nós resumimos a transição de um país? Ou como é que nós resumimos, eu poderia resumir, o que seria o próprio governo? É a organização das estruturas de poder e a distribuição dessas estruturas de poder para que objetivos constitucionais sejam cumpridos. Pelo menos em tese, é isso que nós desejamos de qualquer governo. É que aquele poder seja dosado da maneira certa, nas mãos das pessoas certas, com as competências específicas. E estava eu lá, e vendo toda aquela movimentação. E é óbvio que tem gente ali muito bem intencionada, tem gente que vai lá nem tanto com boas intenções, mas uma coisa bateu no meu coração, e é como se Deus estivesse falando ao meu coração nessa semana lá, e dizendo assim: seria muito bom que eles soubessem que todo o poder emana de mim, e que eles são passageiros no processo de expressão desse poder. Na realidade, gente, o que é que isso muda? Isso muda tudo. Essa consciência de transitoriedade, essa consciência de que nós não somos a última cereja do bolo, que nós não somos o último biscoito do saco, né? Que nós somos ali, estamos aqui como instrumentos passageiros e temporários para um bem maior. Isso nos torna humildes. Isso nos torna misericordiosos. Isso nos torna perdoadores. Isso nos torna sensíveis. Isso nos torna mais humanos, que é o que nós somos. Davi está lembrando para o seu filho que a vida é passageira. E eu vou mais longe, que no pós-mortem não há lugar para remorsos mais, nem arrependimentos. Que a nossa vida se completa, se perfaz, se estabelece exatamente nesses dias que nós temos aqui. Quero até acalmar aqueles que se julgam idosos aqui. Essa mensagem não é para você. É para todos nós. Porque nós não sabemos o curso dessa história breve que nós temos. Então, gente, em uma perspectiva cristã, não há lugar para a postergação do bem. Não há lugar para o deixar para depois aquilo que a gente pode fazer hoje. Hoje é dia de perdoar. Hoje é dia de dizer eu te amo. Hoje é dia de dizer eu te perdoo. Hoje é dia de assumir compromissos. Hoje é o dia de você voltar a estabelecer-se sobre os seus pés. Hoje é dia de tentar de novo. Hoje é dia de estudar mais. Hoje é dia de preparar-se mais. Hoje é dia de render-se à vontade de Deus. Hoje é dia de sentir-se como folha ao vento do Espírito Santo. Hoje é dia de cumprir a sua missão, não amanhã, não daqui a um mês, não daqui a um ano, é hoje. Porque o que eu tenho é hoje. Davi tinha ali algumas horas, talvez, de vida. Ele disse: filho, eu estou para cumprir, eu estou para seguir o caminho de toda a terra. Ou seja, eu estou para seguir o caminho dos mortais. Gente, como isso é libertador. A gente saber que não tem nada de nós mesmos, que somos apenas gerentes passageiros dos nossos recursos, do nosso corpo, das nossas vestes, da nossa profissão. Davi morre em sabedoria, e ele quer deixar para o seu filho a sabedoria daquele que está recebendo em suas mãos o reino, para que ele saiba também da transitoriedade da sua própria vida. Jesus passou para nós, gente, e olhemos para trás, para esses homens e mulheres que a Bíblia fala, e não precisa ir tão longe. Olhemos aqui algumas décadas atrás, alguns grandes homens que aqui viveram, alguns grandes homens e mulheres que marcaram a história da humanidade, porque seguiram a vontade de Deus e cumpriram a missão de Deus. Onde está? Onde estão eles? Eles passaram, eles cumpriram, e nós estamos agora. A hora do bastão é essa, não é amanhã. A hora que você tem para tomar decisões sábias na sua vida é hoje, não amanhã. A hora de você reaver aquilo que tem deixado para trás é hoje, não amanhã. Nós estamos todos no caminho de cumprir a jornada de toda a terra. Nós estamos aqui e precisamos
precisamos entender isso, mais uma vez, de uma maneira muito profunda. Deus quer nos chamar a atenção para o senso de comprometimento com esses breves dias que Ele nos deu. Como eu disse, isso tornaria qualquer grande governante humilde. Eu não sei se vocês lembram, eu falei aqui sobre Alexandre, o Grande. Ele contratou uma pessoa da sua corte para todo dia aparecer na frente dele, ele sentado no trono, apontar para ele: você vai morrer. Enquanto houve um outro imperador romano, que me foge à memória, lá na frente, que ele proibiu que se mencionasse na frente dele a palavra morte. Quem é o mais sábio dos dois? Aquele que é lembrado todos os dias da sua transitoriedade, ou aquele que carrega a ilusão de ser, terraqueamente falando, eternos ou eterno? Nós temos aqui essa primeira lição. Olhe para o seu dia hoje e diga: é hoje que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, não é amanhã. É hoje que eu tenho que renovar, é hoje que eu tenho que reatar, é hoje que eu tenho que recomeçar, é hoje que eu vou sentar de novo de frente para os livros e vou, cumprir a minha missão de fazer o melhor, de fazer com excelência aquilo que Deus me deu nessa etapa inicial da minha existência. A segunda coisa, ele vai dizer assim, ele vai olhar para o filho e vai dizer: por isso seja forte, seja homem. Em algumas traduções a gente vai ver: seja forte e corajoso. E ele está convocando o filho a encarar a vida na perspectiva da força e da coragem. É interessante que a Bíblia fala que os covardes não entrarão no reino de Deus. Aqueles que transferem responsabilidades, aqueles que não assumem as suas culpas, os seus erros, aqueles que têm medo de prosseguir, aqueles que têm medo de professar o que creem, as suas convicções mais profundas. Sejam fortes e corajosos. O Brasil precisa de homens e mulheres fortes e corajosos. Estejam dispostos, por exemplo, a ajudar qualquer governo, mas ao mesmo tempo que estejam preparados para denunciar qualquer equívoco de qualquer governo. A nossa participação social, a nossa participação política tem que ser corajosa. Nossa participação na família precisa ser corajosa. A covardia não é uma qualidade dos filhos de Deus e das filhas de Deus. Pelo contrário. Ao olhar para o seu filho e dizer: seja forte e corajoso, eu me lembro de Jesus dizendo para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós estamos aqui para isso, para vencer o mundo com Jesus. Nós estamos aqui para dar a nossa contribuição, quer pequena, quer média, quer grande, quer de menos tempo, quer de mais tempo. O fato é que nós somos os co-herdeiros desse reino que está em trabalho de parto para surgir. E nós precisamos ser fortes e corajosos. A terceira coisa que eu estou vendo, eu acho que a introdução foi a parte mais ampla, e aqui eu já caminho para uma conclusão, é quando ele diz assim: obedeça ao que o Senhor, seu Deus, exige. Obedeça ao que o Senhor, seu Deus, exige. E aí ele vai dizer: ande nos seus caminhos, obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Tinha sido dada lá para a constituição do povo. A constituição do povo de Israel ali estava se completando quando lhe foi dada o conjunto de normas, lhe foi dado o conjunto de normas que regeriam a vida de um seguidor de Jeová, seguidor do Deus vivo. E ele vai dizer: obedeça ao que o Senhor, seu Deus, exige. E aí eu fui pesquisar algumas coisas aqui, e eu achei bem interessante, porque Davi, ele parece está falando de coisas diferentes, mas no final das contas ele está querendo ser redundante. Quando ele diz
o seu filho Salomão obedeça aos seus decretos, mandamentos, ordenanças, testemunhos, ele está usando sinônimos para a mesma coisa. E no final das contas, ele está falando de completude. Siga tudo que a palavra do Senhor nos diz. Siga todo o bom conselho de Deus, em todas as áreas da sua vida. É mais ou menos assim. Siga tudo que Deus tem a dizer sobre o seu casamento, procure saber e viver. O que Deus tem a dizer sobre a criação dos seus filhos, procure saber e viver. O que é que Deus tem a dizer sobre a gestão dos seus recursos, do seu salário, do seu dinheiro, dos seus investimentos. Procure saber e viva de acordo com aquilo que a palavra te diz. O que é que o Senhor diz sobre ansiedade para o futuro? O que é que o Senhor diz sobre, o acudir o pobre, a viúva, o estrangeiro? Procure saber e viva isso. O que é que o Senhor diz sobre questões de ética pessoal, casamento, vida sexual? Procure saber e viva a vontade de Deus para isso. Porque essa vontade, essa palavra é boa, perfeita e agradável. Ela pode parecer, a princípio, ou no nosso cotidiano, algo que nós vamos ter que lutar para viver e para fazer a vontade de Deus, mas no final os seus frutos são muito doces, os seus frutos são muito maravilhosos. Por que eu estou falando sobre a ideia que está aqui na frase de Davi? É o desejo de ser redundante ao trazer vários sinônimos sobre a lei de Deus, as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, os decretos de Deus, os testemunhos das Escrituras. Ou seja, Davi está dizendo: meu filho, não desapegue-se disso. E olha que ele sabia onde ele tinha errado, olha que ele sabia onde ele tinha caído, e olha que ele sabia as consequências dos seus pecados, e ele sabia as consequências de ter se desviado da palavra de Deus. A gente sabe que Salomão é filho de Davi, e ele é filho de Batseba. Ele é filho daquela mulher com quem ele adulterou, e mandou matar o seu marido depois. E aquela mulher engravidou na primeira relação, e a Bíblia conta que aquela criança morreu. E ele sofreu demais pela morte daquele filho. Ele também experimentou crises familiares. Ele experimentou a perseguição de um filho. Ele experimentou muitas coisas dolorosas em razão dele ter se afastado e dele ter tido uma ética seletiva. Ele escolheu o que obedecer. Talvez Davi nunca tenha se ajoelhado diante de um altar de um deus estrangeiro. Talvez Davi nunca tenha roubado o dinheiro de ninguém. Mas talvez Davi tenha escolhido algumas coisas que ele julgava ser menos importantes e que ele poderia desobedecer sem sofrer tanto ou sem sofrer danos. Quando aquele velho ali já na cama, próximo da morte, chama o seu filho e diz: meu filho, seja forte, seja homem, obedeça o que o Senhor, seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos, obedeça seus decretos, os seus mandamentos, suas ordenanças, seus testemunhos. Em outras palavras, pegue tudo da palavra de Deus e viva tudo da palavra de Deus. Não escolha uma parte da palavra de Deus, viva todo o conselho de Deus em todas as áreas da sua vida. Eu estava uma vez sentado com essa turma, que tem um pensamento mais à direita, e conversando sobre ética do reino de Deus, e dois deles diziam: não, temos que lutar contra a pedofilia. Amém, amém, amém. Temos que lutar contra a pedofilia. Temos que lutar contra o aborto. Amém, temos que lutar contra o aborto. Temos que lutar contra tudo isso. Isso faz parte sim da ética de Deus. E aí, quando nós somos seletivamente éticos, a gente tende a crescer e a gente tende a se identificar com aquilo que a gente defende como certo. E aí na mesa eu estraguei o jantar de todo mundo. Eu digo: ótimo, mas não sejam seletivos naquilo que vocês entendem como a vontade de Deus. A mesma Bíblia que é contra o aborto, a mesma Bíblia que é contra o abuso de crianças, a mesma Bíblia que é contra qualquer tipo de roubo, de desvio, de corrupção, é a mesma que manda nós olharmos para os pobres, as viúvas, os prisioneiros e os estrangeiros. E é a mesma que diz que nós devemos ter o nosso casamento como um leito sem mácula. É o mesmo.
O grande problema, muitas vezes, de alguns que estão mais à esquerda ou mais à direita, é que eles são eticamente seletivos. Eles escolhem aquilo que lhes agrada para obedecer. E o Senhor diz para nós: meu filho, decretos, ordenanças, testemunhos, toda a palavra de Deus, guarde toda ela no seu coração e na sua vida. E finalmente ele vai dizer uma coisa, e aqui eu encerro. Eu sempre encerro, né? Mas tem uma brincadeira que diz, quando um pastor diz que vai acabar a mensagem, pode esperar mais 30 minutos. Eu vou quebrar essa lógica agora. Vocês vão ver que eu vou quebrar essa lógica agora. Eu vou acabar mesmo. Ele diz uma coisa muito bonita aqui. Ele olha para o seu filho e diz... Quando ele disse que ele devia cumprir, ele disse: assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que me fez. Vocês sabem de cor e salteado que nós abominamos a teologia da prosperidade aqui nessa igreja. Nós não acreditamos, e eu fui muito claro no momento dos dízimos, e isso desconfigurou a verdade sobre a contribuição financeira, porque muitos atribuem uma moeda de troca. Outros sim. Entretanto, eu creio que há certas coisas na vida da gente que elas são fruto de semeaduras que nós fizemos no passado. É óbvio que eu não quero encontrar aqui regras absolutas, mas o próprio livro de Provérbios nos ajuda a entender isso, e a Bíblia como um todo nos ajuda a entender que nós plantamos exatamente aquilo que nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos. E quando ele diz assim: filho, cumpra isso para que você prospere na sua vida. Prosperidade aqui não pode ser entendido como prosperidade material. Muitas vezes a prosperidade da vida está na alegria de ter a sua família, longe de escândalos. Muitas vezes a prosperidade está exatamente na capacidade de olharmos para o pouco que nós temos e nos alegrarmos naquele pouco. Quantos estão lutando para serem felizes, comprando com moedas, enquanto outros são tão felizes, sentados na beira de uma praia? Na verdade, a maior prosperidade que nós podemos ter e que decorre da nossa obediência a Deus é a consciência tranquila e renovada pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes, eu vejo pessoas que estão muito interessadas em resolver seus problemas, mas não estão nem um pouco desejosas de enfrentar a raiz deles. Por exemplo, pastor, minha mulher me deixou porque ela disse, sabe, que eu sou grosso e tal, e eu quero recuperar o meu casamento, e porque eu sou grosso e eu quero recuperar meu casamento, e eu sou muito grosso, e eu quero recuperar o meu casamento. Meu filho, você quer recuperar o seu casamento ou você quer deixar de ser grosso? Não, eu quero recuperar o meu casamento. Vocês já ouviram isso de cor, mas isso se aplica à palavra aqui que Davi dá para o seu filho Salomão. Não espere resultados diferentes na sua vida se você está fazendo as mesmas coisas que sempre fez. Não espere resultados diferentes para ações iguais. É óbvio que mais dia menos dia, no percurso do esforço, nós vamos colher sim frutos de obediência a Deus.
E a obediência a Deus não é apenas a obediência moral, não é apenas não pecar, não é apenas não levantar falso testemunho, não é apenas estar satisfeito com dinheiro. A lei de Deus fala, por exemplo, de atos de excelência sobre aquilo que é colocado na nossa mão. E alguém vai perguntar, peraí, por que eu sou dizimista e continuo na miséria? É porque você está reduzindo a compreensão do que é a prosperidade. Agora deixa eu dizer uma coisa, você é dizimista e é um gastador desenfreado. Você quer que Deus resolva esse problema para você? Você é dizimista e é preguiçoso. Você é dizimista e é alguém que realiza um trabalho vergonhoso. Você é dizimista e invejoso. Não pense que a vida com Deus, ela é como a manipulação de um smartphone. Em que você clica ali, agora eu entrei aqui, dei o input e tudo vai dar certo na minha vida. Não é assim. Os princípios que regem uma vida plena com Cristo, uma vida plena como representantes e co-herdeiros do reino de Deus, ela envolve um conjunto de circunstâncias que você não pode desconsiderar. E ele olha para o filho e diz, meu filho, obedeça em tudo, para que você prospere. Obedeça em tudo, para que você possa olhar para a vida e dizer assim, eu tenho aqui a convicção de que estou servindo ao Senhor e estou fazendo tudo aquilo que está ao meu alcance para cumprir a vontade dEle, e no devido tempo eu haverei de colher as consequências. Na verdade, irmãos, o Senhor está dizendo para mim e para você, assim como Davi disse para Salomão, ele está dizendo, lembre-se que você é temporário. Segundo, não viva de uma ética seletiva, não escolha o que lhe convém obedecer e o que não lhe convém obedecer. E terceiro, saiba que o Senhor abençoa aqueles que são fiéis a Ele em tudo. Em tudo. Em todas as áreas da sua vida. Olhando para essa realidade, a gente pode dizer, poxa, que conselho Davi deu para o seu filho Salomão. Mais do que as heranças que ele recebeu, essas palavras foram para ele tudo aquilo que ele precisava ouvir naquele momento em que ele assumia o reinado. O Senhor tem coisas para colocar nas nossas mãos, nas mais diversas esferas da sociedade. As nossas circunstâncias são diferentes, a nossa cultura é diferente, as nossas predisposições são diferentes, mas os princípios de Deus são os mesmos e eles duram para sempre. E eles transformarão a nossa vida se forem aplicados como aconselhados nesse lugar. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos encha, que Ele nos guarde, que Ele nos mobilize, que Ele tire de nós as loucuras de uma vida sem Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ensine, que Ele abra os nossos olhos. Amém? Amém, amém e amém.